Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Economia Monetária e Financeira, né? Agora a nossa parte 2 da aula sobre oferta de moeda, onde a gente vai ver o balancete aí dos bancos comerciais, tá? E a relação entre a base monetária e os meios de pagamento e como é que ocorre essa multiplicação aí, que chama de multiplicador dos meios de pagamento ou da base monetária, tá? Então, como é que, na verdade, a partir de uma determinada base monetária, a gente passa a ter uma liquidez maior, né, do que essa que foi colocada, disponibilizada pelo Banco Central. Isso ocorre porque os bancos comerciais têm o poder de multiplicar a moeda, tá? E isso acontece porque eles são instituições credenciadas a receber depósito à vista. Então, somente bancos, né, comerciais que recebem depósito à vista conseguem fazer esse processo de multiplicação da moeda. E aí eles fazem essa multiplicação porque eles podem transformar ali um real do que receberam de depósito em R$ 2, por exemplo, em crédito, né, em oferta de crédito, por exemplo, ok? Então a gente vai ver isso e vai ver como é que o Banco Central pode tentar controlar isso, né, apesar dele não ter total controle. Ele tem muito controle sobre a base monetária, mas tem um menor controle sobre os meios de pagamento, ok? Vamos lá. Então a gente continua utilizando, tá, os capítulos 1 e 2 do livro do Cardim de Carvalho. Então, inicialmente, está aí para vocês algumas rúbricas, né, que aparecem aí no balancete aí dos bancos, né, comerciais, né? Então, do lado do ativo e o lado do passivo. Então, do lado passivo está as suas obrigações, né, as suas dívidas, né? Então, o que é a sua dívida ou obrigação para com seus clientes, né, os seus correntistas? É a parcela de depósito à vista, que eles têm que garantir, né? Então, se eu deposito, se eu deixo depositado um dinheiro num banco, esse banco tem que me garantir que quando eu for lá, né, precisar desse dinheiro e for lá sacar, eu consiga sacar esse dinheiro. O outro tipo de dívida é o depósito a prazo. Então, aí os bancos, claro, vão aos seus clientes e oferecem aí, né, títulos, né, que rendem juros, tá? E mas tem que ficar lá depositado um determinado tempo, um determinado prazo, né, gente? Então isso que a gente chama aí de depósito a prazo, tá? Isso também pertence ali aos correntistas, tá? Empréstimos que os bancos fazem, que normalmente eles fazem empréstimos com outro banco, né? Então eles têm que pagar isso no futuro, é uma dívida. O redesconto que eles fizeram com o Banco Central, a gente viu na aula anterior, ok? Então eles deixam títulos lá no Banco Central, pegam liquidez, tá? Mas existe um prazo para que eles resgatem esse título, devolvendo aquela liquidez, claro, com alguns juros para o Banco Central. E aí outras contas aqui, o patrimônio líquido, ok, gente? Do lado do ativo, está o que o banco fez com o dinheiro que você deixou lá. Se você deixou um dinheiro depositado à vista, o banco sabe que você não vai gastar e sacar esse dinheiro todo imediatamente. Então, o que ele faz? Ele pega, usa o seu dinheiro para fazer algumas atividades, né? Algumas atividades como empréstimos, compra de títulos públicos ou privados, ok? Ele faz isso também com depósito a prazo, tá? Enfim, com o dinheiro que ele pegou do redesconto, ok? Então ele usa esse dinheiro para quê? Para fazer empréstimos ao setor privado, para fazer empréstimos ao setor público, para manter partes em suas reservas, tá? E essas reservas aqui, que contabiliza aqui, tá tanto o seu encaixe técnico, como aquelas reservas que estão lá no Banco Central, ok? Títulos públicos e privados que eles adquiriram lá do Banco Central, imobilizados, ok?
Então, essas são as contas aí do balancete dos bancos comerciais, tá, gente? Bom, agora um exemplo aí de como é que ocorre, então, essa multiplicação. Como é que os bancos conseguem, então, fazer com que haja uma liquidez maior, realmente ali, vamos botar assim, né, na praça, né, do que o Banco Central efetivamente colocou lá como base monetária, tá? Então, como é que ocorre esse processo, né? Então, imaginemos que houve um depósito inicial aí no banco A, tá? De um determinado indivíduo, tá? Um determinado indivíduo recebeu o seu salário, R$ 5.000, e depositou no banco A. O banco A sabe que você não vai gastar todo esse dinheiro imediatamente, ok? Então o banco A vai lá, pega desses 5.000 e ele pega 4.000 e empresta, faz um processo de empréstimo. Então vamos lá, olhando o balanceio. Então entrou um depósito aqui de 5.000, ok? Um depósito de 5.000. Interessante é que o banco vem e te ofereça aqui desses 5.000, fale com você, você não quer aplicar esse dinheiro? Né? Então qualquer tipo de título que você compra é um depósito a prazo. Aí fica mais seguro para o banco, porque ele garante que você não vai precisar desse dinheiro imediatamente. Mas não é que esses 5.000 seja uma aplicação a longo prazo, tá? E o banco fica tranquilo para pegar desses 5.000, 4.000 e emprestar para um outro cliente, ok? Então vai entrar aqui empréstimo para o setor privado, né? Ele vai pegar esses 4.000, vai entrar aqui empréstimo para o setor privado, ok? Então desses 4.000, né? Eu botei aqui, então o banco A empresta 4.000, teve um depósito, né? Que eu botei até depósito à vista, mas pode ser que depósito a prazo. 5.000, pegou 4.000, fez um empréstimo para outro cliente e manteve 1.000 em reservas, ok? Aí aqui exigência do Banco Central, mais voluntários, mais o encaixe técnico. Então aqui todas as reservas, tá? 1.000, ok? O que vai acontecer agora com esses 4.000? Você ofertou empréstimo para outro cliente esses 4.000, esse outro cliente, além de ter conta nesse banco A, ele tem conta também no banco B. Então esse cliente pega esses 4.000, vai lá e compra e deposita no banco B, tá? Deposita no banco B. Aí o banco B vai fazer a mesma coisa. Vai pegar 3.200 e vai emprestar para um terceiro cliente, para mais um cliente, ok? E botou então 800 ali nas reservas, ok? E emprestou 3.200, tá? Então esse aqui, banco B, recebeu esses 4.000 de depósito, emprestou para outro cliente 3.200 e manteve em reserva 800. Aí o processo continua, vai para um banco C, né? Esse cliente do banco B que pegou esse empréstimo 3.200, tem uma conta num banco C, ele vai depositar nesse banco C os 3.200, tá, gente? Aqui eu estou falando grosseiramente de depósito, mas ele pode o quê? Pegar esses 3.200, realizar alguns pagamentos, ok? Pode depositar em bancos diferentes, tá? Mas aqui, para simplificar, a gente está tratando dessa forma, tá? Para ficar didático. Então, nesse banco C, né, pega 2.560 e faz um novo empréstimo. O resto é reserva. Então, tá aqui, 640 de reserva, 2.560 de um novo empréstimo. Aí, esse cliente pega esses 2.000, um novo cliente pega os 2.560 de empréstimo e deposita de volta no banco A. Tá? Vamos parar em 4 bancos, né? Então, agora ele pega esse cliente do banco D, pegou 2.048, deposita de volta no banco A. O banco A novamente vai fazer um novo empréstimo agora um pouco menor, 1.638,4, ok? Então, o que acontece? Esse processo
ele vai ocorrendo, e vocês vão vendo aqui que esses empréstimos eles vão diminuindo e as reservas também, tá? Então a gente vai calculando isso aqui até chegar no limite próximo a zero, tá? Próximo a zero. Aí a gente somando toda a criação de ativo por esse banco, a gente vai conseguir saber quanto efetivamente de meios de pagamentos foram criados, tá, gente? Então a gente continua esse processo, eu parei por aqui, mas vocês podem treinar aí em casa. E sugiro o seguinte, não precisa ser no papel, né, no lápis e papel, tá, gente? Quem quiser fazer no lápis e papel aí dá para fazer, mas vai ser um processo um pouco desgastante, né? Vai levar algum tempo. Agora, usem o Excel. Então a dica que eu dou, coloquem esses dados no Excel e simulem isso aqui para ver quanto de meio de pagamentos foram criados, ok? Então aqui eu já fiz a tabelinha no Excel, tá? Vocês podem fazer dessa forma aqui, tá? Então lá começou com 4.000 de empréstimos, esse 4.000 veio para o banco B, que emprestou 3.200, veio para o banco C, que emprestou 2.560, tá aqui o 2.560, que veio que banco D, que emprestou 2.048. 2.048 vem para cá, aí ele empresta 1.638, aqui que a gente parou, né? Aí o processo continua, 1.638, 1.311, 1.311, 1.049, 1.049, 839 e assim sucessivamente, ok? Aí aqui a gente vai ter aqui esses balanços, ok? Então como é que a gente calcula o total de meio de pagamentos que foram criados? Então, basta somar os passivos, né, do banco A, B, C e D e subtrair aquele depósito inicial, ok? Se a gente somar aqui os passivos, ok? Vai dar aqui aproximadamente 25.000 e menos os 5.000 inicial, a gente criou aí 20.000, né? Então, imagine que esse 5.000 inicial tenha sido a base monetária. Então, a partir disso, foi criado 20.000 aí em mês de pagamento. Ou a gente pode utilizar essa equação aqui, né, que é o empréstimo inicial, tá? Aqui o empréstimo inicial. Não é os 5.000, tá? É os 4.000, ok? Porque dos 5.000, 1.000 ficaram reservados. Tá? Lembre lá das reservas. 1.000 ficaram reservados. Então, efetivamente, o que pôde ser multiplicado é os 4.000, que vai gerar aí 20.000 aí de aumento aí da liquidez, tá, gente? Então, mas efetivamente, né, como é que a gente calcula aí o multiplicador monetário, né? Então, a partir das equações que a gente já apresentou na aula anterior, né, a gente faz as seguintes definições aqui. Define que a proporção de depósito à vista sobre meio de pagamento seja igual a D. E a proporção de encaixes totais sobre depósito à vista, seja igual a E. Então, tomando aqui que a base monetária é igual ao papel, moeda e poder do público, mais os encaixes totais, né? Lembre isso da primeira parte dessa aula, tá, gente? Ok? E sabendo que os meios de pagamento é igual ao papel, moeda e poder do público, mais depósito à vista, a gente pode dizer que papel, moeda e poder do público é igual a meio de pagamentos menos os depósitos à vista. A gente vai substituir isso aqui. Então, a gente fica que a base monetária são os meios de pagamento, menos depósito à vista, mais encaixes totais, ok? E aí, para chegar no multiplicador, a gente divide a base monetária por meios de pagamento, ok? Então, a base monetária, a gente pega esta definição, que a gente colocou por último, tá? Tá aqui. E divide por meio de pagamento. Então fica meio de pagamento por meio de pagamento, menos depósito à vista sobre meio de pagamento, mais encaixes totais sobre meio de pagamento. Isso aqui é 1, tá? Isso aqui é a nossa definição, que é D, então menos D,
Só que nessa última aqui ficou encaixes totais sobre meios de pagamento. E o que a gente quer é encaixes totais sobre depósito à vista, tá? Então, para chegar nisso aqui, a gente multiplica essa última rúbrica aqui por depósito à vista sobre depósito à vista, que é 1, e aí não modifica em nada ali a relação, tá, gente? Então, a gente vai ficar com encaixe técnico sobre depósito à vista, multiplica cruzado, e vai ficar com depósito à vista sobre meio de pagamento. Então, eu tenho os dois. Então, aqui vai ficar E vezes D. Ok, gente? Então, a gente chega nesse resultado, 1 mais D mais E vezes D, que é a mesma coisa que 1 mais D vezes 1 menos E, tá, gente? Aí, passando aqui meio de pagamento para lá, e depois isso aqui para o lado da base monetária, a gente chega, enfim, aqui na equação aqui do multiplicador aí dos meios de pagamento, que é a base monetária sobre 1 menos D, 1 menos E. Ok, gente? Então, o que vai influenciar aí a formação de meio de pagamento? O volume de reservas ou encaixes, né? Definidos pelo Banco Central como compulsórios, aqueles decididos pelos bancos como voluntários e técnicos, ok? Então, o Banco Central tem algum poder aí nos encaixes compulsórios. E aqui, o D é o volume de depósito sobre meio de pagamento. Então, quanto mais as famílias deixarem depositados, melhor, mais os bancos conseguem ofertar crédito, mais a moeda vai multiplicar. Se as famílias e as empresas tirarem o dinheiro do sistema bancário, menor vai ficar a capacidade dos bancos multiplicarem essa moeda, ok? E isso é representado aqui no D, né? Nesse D aqui, ok? Então, quanto menor esse D, né? Quanto menor esse D, menor o volume de depósito sobre meio de pagamento. Então, menos vai ser aqui a multiplicação. E quanto maior esse E, também menor o volume disponível lá para ser multiplicado pelos bancos. Então, menor vai ser a multiplicação. Então, para que haja muita multiplicação, né, uma grande multiplicação de moeda, esse E tem que ser menor e esse D tem que ser maior. Ok? Então, aqui só alguns exemplos, né? Então, imagine que E seja 0,5 e D 0,5, tá? A base monetária sendo 100. Então, a gente joga aqui, substitui, né, na equação. Então, primeiro a gente calcula o que está dentro dos parênteses, né? Vai dar 0,5 vezes 0,5, 0,25. E isso vai acabar dando aqui o resultado de 133,3, ou seja, 100 de base monetária virou 133,3 de meios de pagamento. O que ocorre se o Banco Central, por exemplo, aumentar lá os encaixes compulsórios, ou se os bancos voluntariamente aumentarem ali as suas reservas, ok? E isso aqui for, os encaixes aqui for para zero, o Ezinho, né? For para 0,8. Mantendo aqui o nível de depósito. A gente só quer ver a variação aqui dos encaixes. Então, olha lá o que acontece. Eu mudo aqui, né, para 0,8, né? Vai ficar aqui 0,2, 0,1, olha só. Vai dar um resultado de 111,1, ou seja, a moeda se multiplica menos caso o Ezinho aumente, né? Caso as reservas aumentem, ok? E nos depósitos, caso os depósitos aumentem para 0,8, mantendo aqui os encaixes iniciais, a gente muda aqui para 0,8. Então, aqui vai continuar a mesma coisa, 0,5, mas multiplicado por 0,8, 0,4. Então, 100 dividido por 0,6 dá 166, dá uma dízima periódica, né? 6666. Então, 166,7, né? Aproximadamente, ok? Então, veja que o aumento do depósito possibilitou um aumento da multiplicação lá da base monetária. Então, mais meios de pagamento. Ok, gente? Então,
Treinem isso aqui também, modificando esses valores, tá? Porque a gente pode ter questões sobre isso, tá ok? Então, em suma, assim, além do cálculo, né, que eu quero que vocês treinem, como é que a gente interpreta isso aqui então? Então, em suma, o Banco Central pode controlar, tá? Pode, tá? Mas esse poder tem uma certa limitação, tá? Mas ele existe. A quantidade de meios de pagamento. Então, ele controla diretamente através da base monetária, tá, gente? Então, primeira ponto, né? Se ele quer que multiplique menos, que os meios de pagamento sejam menores, basta ele também diminuir a base monetária. Se ele quer que os meios de pagamento sejam maiores, então, quanto menor a base monetária, menos combustível existe na economia para os bancos multiplicarem. Ok? Então, imagina que os bancos vão pegar esse bolo e aumentar esse bolo para poder ofertar crédito. Ok? Se ele diminui o tamanho do bolo, os bancos vão ter menos capacidade de ofertar crédito. Ok? Vai multiplicar? Vai, mas não vai multiplicar tanto. Quanto maior o bolo, maior a multiplicação também, tá, gente? Em volume, né? Em volume, tá, gente? Ele pode tentar controlar o multiplicador monetário fazendo diretamente através da variação lá do percentual de reservas compulsórias, tá? Então, se ele não quiser mexer na base monetária, ele pode pegar uma fatia maior desse bolo e manter em reservado, que aí não vai estar lá disponível para os bancos ofertarem empréstimos. Então, aí a multiplicação também fica sendo menor, a capacidade de multiplicação dos bancos. Por fim, ele pode interferir indiretamente sobre o valor da razão D, tá? Aí aquele D que é o que? Depósitos à vista, a proporção de depósitos à vista sobre o meio de pagamento, tá? Ele não atua diretamente sobre aquilo é uma decisão dos correntistas com os seus bancos. É claro, os bancos vão lá e oferecem aplicações de longo prazo para que os seus correntistas mantenham por um volume maior e por mais tempo o dinheiro lá no banco, para que o banco possa fazer os seus negócios e principalmente ofertar crédito que vai multiplicar a moeda, ok? Então, só que ele pode, o Banco Central diretamente pode impor taxas punitivas da operação de redesconto e empréstimo aos bancos. E aí os bancos vão acabar desestimulando de fazer qualquer negócio. Então, por exemplo, taxas punitivas nas operações de redesconto. Então, se o banco faz lá, oferece aplicações para os seus clientes de qualquer maneira, ele pode, de repente, ficar sem e oferta crédito também de qualquer maneira, sem um critério, né, razoável, ele pode ficar sem liquidez. E aí, quando ele fica sem liquidez, uma das opções é ele pegar uma dessas aplicações, né, desses títulos, dos seus clientes e repassar para o Banco Central. Se o Banco Central impõe lá uma taxa muito punitiva, ou seja, eu vou te prestar dinheiro, mas você vai ter que me pagar um juros maior, os bancos já vão ficar mal nessa situação. Então, os bancos vão pensar duas vezes antes de ficar fazendo ali atividades, né, de ofertar títulos de longo prazo para os seus clientes e também de ofertar crédito de qualquer maneira para os seus clientes, tá bom, gente? Então, esse é o processo de oferta de moeda, né? Então, resumidamente, né, a liquidez ela é apresentada dessa forma, né? Então, a gente tem os meios de pagamentos, que é o chamado M1, né? Então, a gente tem, foi o que a gente mostrou já, né? O papel moeda do poder do público, mais depósito à vista, ok? O M2 já seria esse M1, mais depósitos de poupança, então já aí as aplicações de longo prazo, tanto em poupança quanto em títulos privados, tá? Emitido aí por instituições financeiras, né? Os bancos, né? Tá? O chamado M3 é o M2 mais cotas do fundo de investimento
e operações compromissadas com títulos públicos e privados. E o M4 é o M3 mais títulos públicos emitidos pelo governo, tá, gente? Então, qual é o ordenamento disso aqui? Isso aqui, o ordenamento disso se dá pelo grau de liquidez de cada um desse tipo aqui de moeda, tá, gente? Então, por exemplo, papel moeda tem a liquidez por excelência, né? Os depósitos à vista podem ser sacados a qualquer momento que você precise. Agora, os depósitos de poupança. Por que ele entra como M2? Se você também pode sacar lá imediatamente. Ele entra porque ao sacar imediatamente, você perde o rendimento. Lembre-se que a poupança, para você ter direito ao rendimento, a poupança tem que ficar 30 dias ou um mês exato para poder ter o rendimento. Então, se você tira, você pode tirar antes de um mês, mas você perde o rendimento. Então, ela se compara a qualquer outro tipo de título, que se você também pode tirar antes, mas você perde rendimento. A única diferença é que alguns outros títulos, você não pega o dinheiro imediatamente, né? Você vai fazer o pedido, você vai perder juros, rendimento, mas ali o banco vai te pedir ali, né, um prazo aí, dependendo do título, para te dar o dinheiro. Alguns dias, né, mas não é imediatamente, ok? Então, é esses que estão aqui, né, numa liquidez menor. Já tem outros tipos de ativos que você compra, né, de títulos, que você não pode tirar imediatamente, né? E se tirar, você perde muito mais dinheiro, né? São esses que estão no M3 e no M4 ainda menos, tá? Então, se você compra títulos no Tesouro Direto, né? Então, por exemplo, você sabe que tem títulos lá de 6, 10 anos, então são títulos que têm que ficar muitos anos presos lá para obter sua rentabilidade. Então, isso aqui é definido conforme o grau de liquidez, ok, gente? Então, por fim, aí, como é que a gente pode, no final ali do capítulo 2, o Cardim fala ali sobre a criação e destruição sobre meios de pagamento, ok? Ali a partir das transações bancárias. Então, a gente viu ali a criação, a relação, né? Uma coisa é a relação da base monetária com os meios de pagamento e a sua multiplicação. Ali a gente está olhando no agregado. Aqui a gente vai olhar como uma realização individual, né, de um cliente com o seu banco pode afetar criando ou destruindo meios de pagamento neste sentido aqui que eu mostrei para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: meios de pagamentos é o M1, então é o papel moeda do poder do público, mais o depósito à vista, tá? Sempre que a gente tiver uma transformação de M1 em M2, em M3 ou em M4, você vai estar destruindo o meio de pagamento, ok? Certo? Ou sempre que há uma conversão de M4, M3 ou M2 em M1, você está criando meios de pagamento. Então, aqui do ponto de vista mais individual de cada cliente. Então, se um cliente vai lá, pega papel moeda e deposita na poupança, ele destruiu moeda, meio de pagamento, ok? Se ele pega papel e compra um título, qualquer tipo de título aqui, do M2, M3 ou M4, ele está destruindo o meio de pagamento, ok? Certo? Se ele tira do seu depósito à vista e faz isso, ele está destruindo o meio de pagamento. Ou ao contrário, quando ele recebe, enfim, esse título público que ele aplicou por vários anos, e ele, enfim, chega na data dele receber o principal mais os juros, e ele vai lá e recebe e deixa isso depositado no banco, houve criação aí de meio de pagamento, ok, gente? Então vamos para alguns exemplos aqui. Então dizemos que há criação de moeda, né, quando acontece um aumento do volume de M1. Então um exemplo, né?
uma pessoa deposita R$100, que é papel moeda, né? Era papel moeda e agora torna-se depósito à vista na sua conta corrente. Então era papel moeda, M1, tornou-se depósito à vista, M1. Então trata-se de uma troca de papel moeda por depósito à vista. Não há nem criação nem destruição de moeda nesse caso, tá? Porque não houve transformação de M1 em M2, em M3 ou M4, ok? Uma pessoa deposita R$100 na caderneta de poupança. Essa eu já até adiantei e acabei falando, né? Então aqui sim, você ao depositar na poupança, você transformou o papel moeda M1 em poupança M2. Ok? Então há destruição, tá, gente? Destruição. O banco adquire de seus clientes títulos da dívida pública. Ok? Então, o banco pega depósito à vista e transforma em operações definitivas, M4. Então, trata-se de uma troca, né, de M1 por títulos públicos, M4. Então, há criação de moeda, pois ele comprou, né, neste caso, ele comprou dos seus clientes títulos. Então, títulos eram M4, ok? Dando aos seus clientes dinheiro, depósito à vista ou papel moeda, né? Botei depósito à vista, mas poderia ter sido papel moeda se os clientes tivessem sacado imediatamente aquele dinheiro e transformado tudo em papel moeda. Então é como se fosse aqui um momento de resgate, que eu já tinha, né, adiantado também. Os clientes foram lá e finalmente chegou a hora de resgatar lá um título, né, que eles aplicaram lá já há algum tempo, ok? Então há a criação de moeda neste momento, desde que esse dinheiro seja aplicado, seja deixado no depósito à vista ou transformado imediatamente em papel moeda. Caso, por exemplo, esses clientes, né, esses correntistas, né, tivessem transformado isso diretamente em algum outro título, então eu falo lá com o meu gerente, ó, eu vou receber o título agora, finalmente está vencendo, vou receber o principal mais os juros, mas eu quero que você já aplique diretamente em outro investimento para mim, ok? Então o que vai acontecer? Vai haver um aumento, a criação de moeda, mas imediatamente, novamente, a sua destruição, ok? O banco compra dólares de uma exportadora, ok? Então, trata-se de uma troca de papel moeda por divisas estrangeiras, ok? Então, quando o banco compra dólares aqui, ele acaba criando moeda, né? O dólar, apesar de não estar ali aparecendo, né, nesta tabela aqui, né? O dólar é um tipo de investimento, né? Então, ele, com certeza, M1 não é, porque nós não somos uma economia dolarizada, onde a gente pode usar o dólar como meio de pagamento. Então, M1 ele não é. Então, o dólar, ele acaba sendo um tipo de investimento, mas não está classificado aqui. Mas quando o Banco Central compra esses dólares, tá? No caso do Banco Central, não, desculpa, gente, o banco, né, comercial compra esses dólares, ele acaba dando reais para essa empresa exportadora, então há a criação de moeda, tá bom, gente? Então, por hoje a gente fica aqui, né? E espero que vocês treinem aí o que eu indiquei aí ao longo da aula, né? São algumas questões mais matemáticas, outras questões interpretativas com relação às equações e balancetes que foram apresentados. Então, sempre no sentido de entender, tanto na parte 1 quanto na parte 2 dessa aula, como é que é criada a base monetária, qual é a influência das reservas nessa base monetária, como é que é criado os meios de pagamento, como é que é a influência das reservas, né, dos encaixes e dos depósitos à vista nesse meio de pagamento, tá? E por fim, como é que a atividade ali bancária, né, individual, ela pode criar ou destruir moeda.
E isso está ocorrendo sempre o tempo todo ali dentro do banco, né? Enfim, gente, então um forte abraço a todos e até a próxima aula.